Uma parte, vereador. Vereadora Daiane, de imediato. A gente achou que não ia dar tempo do vereador Lucas se manifestar, então pediu a parte agora. A questão da RGE, infelizmente, né, vereador Caleb, a gente pode fazer isso, né? Pode fazer pedido de informação, pode fazer audiência pública, pode fazer alguma manifestação e falar aqui. E esse problema é um problema que está assolando muito a nossa cidade e precisamos trazer, sim, à tona. E a questão do PROCON, eu até falei na minha outra fala sobre a questão da RGE, é sobre uma reportagem do PROCON dizendo que era por causa do inverno. E eu rebati que a gente já teve pontos fortes de inverno, né? Ali no final de maio, início de junho. Então a gente precisa, inclusive a gente está informando a população, né, vereador Juliano Valim, que é para procurar o PROCON. Então a gente precisa realmente de um esclarecimento, porque a gente fala, faz o reclame aqui lá na RGE e depois procure o PROCON, caso não tenha sido resolvido, porque o PROCON, sim, tem que ser a defesa dos nossos consumidores. E quanto à questão do SAMAI, até provoquei o vereador Sandro Fantinel para fazermos, já que ele trouxe esse assunto, e o senhor também lhe convido, para a gente fazer uma moção de repúdio à ideia do governador de colocar Caxias do Sul na vala aí, daqui a pouco, de privatização do SAMAI, que eu sou totalmente contra. Era isso, obrigada. Obrigado, eu comungo da mesma posição com a senhora, que a senhora tem ciência da importância do SAMAI público e vamos tratar de novo desse tema da RGE. Nós teremos uma audiência pública, como bem tratou o vereador Caleb, como bem tratou a senhora, nessa Casa Legislativa no dia 19 de agosto de 2025, às 7 horas da noite. Qual é o objetivo dessa audiência pública? É, obviamente, ouvir a população, que é o caráter dela, mas mais do que isso, explanar qual é a posição dessa Casa Legislativa. E a minha posição, vereadora Daiane, é que é inadmissível que nós tenhamos o lançamento das contas sem a realização da medida dos relógios, que é isso que está acontecendo, as pessoas estão pagando por 500, 600 quilowatts e estão consumindo 120, vereador Rafael, e o senhor foi uma dessas vítimas. A empresa tem uma dificuldade no fluxo de caixa, transfere a integralidade dessa dificuldade do fluxo de caixa para o senhor, para a senhora de casa. Então, bom, é sobre isso que nós temos que conversar aqui. Há uma outorga no contrato que autoriza a empresa a promover o lançamento sem realizar medição. Essa é uma outorga que não pode ter nenhuma relação com a previsão estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. O senhor imagina, vereador Rafael Bueno, a sua filha estuda lá nas pastorinhas, esse mês aqui as pastorinhas estão precisando de 2.000, não de 1.000 de mensalidade. Então seu boleto vai 2.000. Simplesmente porque as pastorinhas teriam a faculdade de dobrar o valor do boleto, que é o que a RGE tem hoje. Outorgado e mais do que isso, infelizmente, por sermos obrigados a contratá-la, autorizado por mim, que tenho conta de luz, e pelo senhor. Ainda bem que houve alteração da lei e que a partir de 2026 e posteriormente 2027, nós teremos outras opções. Então, bom, a gente critica quando há algum erro e elogia quando há um acerto. E aqui é um acerto do Congresso Nacional Brasileiro e há um acerto do presidente Lula em alterar a lei da energia. Porque senão daqui uns dias nem a energia solar, que quem gastou uma dinheirama em painel solar ia poder usar. Eles estavam querendo cercear o direito da pessoa de colocar painel solar em um lugar e usar energia no outro. Sendo que eles têm que trazer energia de Criciúma e de Itaipu Binacional. E eles não querem autorizar o senhor e a senhora a levar energia de Galópolis para o Bela Vista. Mas bom, fora que tem outros problemas que têm que ser tratados, a poda das árvores e o fiaredo também, vereador Rafael. Se tem direito a receber aluguel pelo poste, tem que minimamente cuidar. Senão o lucro é da empresa e o custo, vereador Ramon, é da secretaria que é responsável por fazer a coleta dos fios, que é uma bagunça. Qualquer um vai aí, bota alguma coisa num poste e gera um problema. Queria tratar do segundo tema, que é rápido. Meu partido é um partido pequeno, mas um partido organizado. E, infelizmente, Andressa, nós fomos tornados ilegais pela ditadura militar, que matou muita gente, que perseguiu muita gente, e que levou aos seus porões gente que hoje é meu amigo, que levou aos seus porões gente que é vereador nessa casa, que levou aos seus porões um vereador que saiu dessa casa na semana passada, que é o vereador Ed Eloy Friso. E os documentos da ditadura militar começaram a aparecer. E um deles, de 1985, e uma palestra realizada no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, por Luiz Carlos Press, restaram identificados
como possíveis contraventores, gente que está com a gente todos os dias, como a vereadora Roselane Frigieri, como o vereador Ed Eloy Frisso e como meu camarada João Euderi. Nós temos ódio da ditadura e ódio de golpe de Estado. Viva a democracia e viva a nossa pátria, o Brasil. De imediato. Vereador, só para dizer que simbolicamente a Câmara de Vereadores, na legislatura de 2013 e 2017, nós devolvemos o mandato cassado pela ditadura para as pessoas que foram cassadas, né? Inclusive o seu Pizete, recentemente falecido, e as demais pessoas, inclusive tem uma placa, né, daquela legislatura atualizada no corredor da Câmara. Parabéns ao senhor e ao vereador Henrique Silva, que foram proponentes dessa ideia. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos que aguardaram. Obrigada, vereador Cláudio.